Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12h30 do dia 28 de junho de 2012. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Pelo gráfico aqui nós vemos que o mercado fez novo fundo, praticamente atingiu o fundo anterior e felizmente já começa a melhorar, né? Ele já deixa uma sombra inferior aqui, praticamente o mercado, praticamente não, já positivou 0,08 de alta nesse momento. Já teve um pouquinho melhor. Com isso, finalmente o estocástico sobrevendido começa a querer reverter numa alta. Olha só, ele chegou até a ficar vendido nos 106, começa a dar uma sinalização de melhora. Se isso acontecer, a gente vai ter um grande fundo duplo aqui. Depois de um movimento forte de queda, um grande fundo duplo, que é a figura de reversão pela teoria de Dow. Aí o gráfico japonês, que é o gráfico do detalhe, ainda não sinaliza de fato uma reversão. Ele fez aqui, só para constar, ele fez mínima em 52.675. Aí não dá para 680. Faltou 200 pontos para chegar no objetivo de baixa, que é muito pouca coisa. De qualquer maneira, tem que esperar essa figura fechar. De qualquer maneira, tem que esperar uma fechar, e de preferência acima dos 53.200, 53.220. No momento ele está em 53.128. Fechando os 220 já vai estar de bom tamanho. Obviamente, quanto mais próximo dos 53.305 ele fechar, que foi a máxima do dia, melhor, porque aí ele forma, além do harami, ele forma um martelo, que é a figura de reversão altista pelo gráfico japonês. Então a gente passa a ter uma figura de reversão pela teoria de Dow e uma segunda pelo gráfico japonês, que seria o melhor dos mundos. Então, mercado melhorando. Lá fora, ao contrário do que aconteceu aqui, ontem caiu aqui, lá subiu, hoje realiza lá e aqui tentando melhorar. Já chegou no objetivo para o dia de hoje, ou seja, já chegou nos 1.315. Ele fez mínima aqui nos 1.314,50, mas quer melhorar um pouquinho. O estocástico abrindo compra lá nos 26, lembrando que ele não chegou a ficar sobrevendido, chegou muito próximo, chegou aqui nos 23 de vendido e começa a reverter uma alta, mas uma melhora consistente para o mercado do S&P vai ser quando ele romper esses 1.335. Então hoje lá sofrendo um pouquinho, vamos ver se ao longo do dia ele melhora, reverte, deixando uma sombra inferior grande. Sombra inferior grande significa que ele, de preferência, estaria fechando acima de 1.324. No momento está em 1.319,50. Petrobras, no campo positivo, abriu fazendo uma nova mínima. O estocástico sobrevendido em quase 9,886 agora, já melhorando, já revertendo para cima. Enfim, se ele fechar dessa forma, ele estará fazendo uma linha penetrante de alta. Ele abre com gap. Ontem ele fechou a 17,64. Hoje já abriu a 17,60. Ou seja, abaixo do fechamento de ontem. Se ele fechar nesse patamar de 17,85, 17,90, né? Quanto mais próximo da máxima ele chegar, melhor, mais força mostra da reversão altista. Se ele passar os 18, e ele fez máxima hoje em 18, se ele fechar 18,01, por exemplo, ele já forma um padrão de envolvimento que também é figura de reversão altista. A ideia é ver se ele não devolve até o final do dia os ganhos já oferidos.
Existe um suportezinho aqui que eu vou botar a mínima 17,83. O ideal é que ele feche acima dos 17,83. Vale do Rio Doce, negativo em 1,31 no momento, testando essa linha de tendência de alta. Esse seria o principal suporte para hoje. Ele alfinetou, respeitando agora nos 38,33, fez mínima 38,10, suporte importante na retração de 50% de Fibonacci em 38. Então chegou muito próximo, 38,10. E aqui o estocástico ainda vendido em 38, mostrando que Vale ainda tem espaço para continuar realizando. O dólar no campo positivo, o mercado melhorando e a expectativa é que ele comece a melhorar. Ele já deu uma boa revertida em alta, significa que ele deve começar a realizar um pouquinho. Vocês viram ontem que ele abriu, rompeu no canal de deriva, fez máximo nos 29,8 e voltou para dentro do canal. Hoje abriu em ligeira alta, já rompeu no canal, fez máxima em 20,94,50, abaixo dos 20,98, já começa a deixar uma sombrinha superior. Ou seja, o dólar, na verdade, a grosso modo aqui dentro de um canal de deriva, ele já está sobrecomprado em 85%. Não vejo o dólar explodindo para cima, não. Ao contrário, acho que ele pode começar a realizar e pode inclusive fechar dentro das bandas, ou seja, perdendo suporte de 20, 82 e 50. Tende a vir para baixo. De uma forma geral, enfim, o mercado bastante comedido, vários papéis já abriram sinalizando uma alta, já reverteram, fizeram mínimas na casa de 1,5 a 2 e agora revertendo, alguns até já revertendo em alta. O que chama atenção, né, OGX P3, já abriu, né, perdendo 5,91. Ele abriu em 5,85, fez mínima em 5,71 e agora começa a melhorar um pouquinho, está em 5,84, já alfinetou os 5,91, perdeu um pouquinho, enfim, a OGX continua numa situação bastante complicada. Existem alguns papéis aqui, por exemplo, MRV, sinalizava uma venda de manhã e agora o papel subindo mais de 4%. Então ele não ficou sobrevendido, 28,36 agora está o estocástico lento. CCI ainda está vendido e com isso ele acaba formando um pivôzinho de alta, né? Então vou dar uma limpada aqui. Se eu pegar esse movimento anterior aqui, a gente vê que ele testou a retração 61,8 de Fibonacci. Eu pego esse movimento aqui porque é um movimento limpo, esse movimento de alta aqui, né? Então testou a retração de 61,8 de Fibonacci, já reveste com padrão de envolvimento e Maruboso. Maruboso é início de tendência, sinaliza continuação de tendência. Então, para confirmar esse Maruboso, tem que esperar fechar hoje e aí sim amanhã seria uma compra rompendo a máxima de hoje. Então, papelzinho que é para ficar de olho. Um outro papelzinho também já deu um trade, o day trade de hoje. Ele sinalizou uma compra aqui rompendo 13,61 com objetivo nos 13,40. Já foi.
Já temos segundo dia consecutivo de alta, estocástico comprado, CCI ainda está vendido em menos 35, mas aqui se começa a sinalizar já um início de reversão, né? É interessante traçar um outro suporte aqui, nessa faixa aqui. Na verdade aqui eu vou fazer o contrário, vou pegar esse aqui, esse aqui eu jogo para trás. E essa mínima aqui está em 13,57. Então, uma compra para esse papel conservadora. Você vê que hoje ele já rompe a média de 8 períodos. Mas uma compra conservadora seria ele rompendo a média em vermelho aqui. Média das bandas de bola em vermelho, rompendo. Seria uma compra conservadora. Um ponto aqui a ser observado. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. É que você pode dizer, mas eu comprei a 13,10. Para comprar agora uma compra conservadora, seria rompendo esses 13,60 e a média das bandas de bola em vermelho. Isso significa a partir de agora, não da máxima, mas só para ter uma ideia, agora o papel está em 13,36 para 13,60, significa que ele tem que subir 1,80. É exatamente isso. A compra conservadora pressupõe exatamente esperar ele romper resistências importantes para entrar comprando. E aí ele passa a ter o primeiro objetivo de alta, uma resistência nessa faixa de preço aqui, que foi essa máxima dos 14,20. Ele alfinetou aqui esse dia, fazendo máximo no 32, mas rompendo o 13,60, tem essa retração de Fibonacci, esse número de Fibonacci aqui, e depois 14,20. Então vale a pena ficar de olho nesse papel. Deixa eu ver se tem... Tem alguns papéis aqui, enfim, que não é nem a Batistela, né? Teve dois negócios subindo 17%, isso aí não, a gente nem olha esse tipo de papel. Setor de energia, setor de construção, de uma forma geral, está indo bem. Se a gente olhar a Cirela aqui, por exemplo, Cirela 266 de alta, também começando a fazer um padrão de envolvimento. Se eu jogar aqui o estudo de Fibonacci, a gente vai ver que ele já testou a retração de 61,8, sai da banda superior, vem para a banda inferior, faz uma figura de reversão altista pelo gráfico japonês, estocástico sobrevendido, mas já sinalizando compra, né, já revertendo para cima. Então esse padrão de envolvimento chama compra, rompendo a máxima do dia no próximo pregão, rompendo a máxima do dia de hoje, que no momento está em 14,70. Então Cirela também para ficar de olho nesse papel. E PDG, desses papéis por enquanto o mais fraco. Ele está fazendo aqui um padrão de envolvimento, testou um suportezinho, mas não sei, tá faltando uma figura, tá faltando alguma coisa. Mas da mesma forma, enfim, poderia dar uma compra rompendo a máxima de hoje e a média de 8 períodos em azul.
Deixa eu ver qual é o próximo aqui. Falamos Firela, Gafisa. Tá mais ou menos. Vamos ver a Gafisa. Se a gente jogar aqui um Fibonacci aqui em Gafisa, vê que ele deixou a retração de 61,8 querendo reverter, né? Uma compra conservadora se rompendo 2,72 no próximo pregão. Conservadora porque seria a máxima desse pregão aqui, 2,72, máxima de ontem. Enfim, de uma maneira geral, a gente disparou com CEMIG na compra, já zeramos. O mercado mais ou menos, a gente acabou ganhando 0,50 no gráfico. Por que eu zerei? Porque no gráfico de 60 minutos ele já estava bem esticado e já começando a fazer uma figura de reversão. Essa figura não se confirmou, foi essa daqui. Ela não se confirmou. Foi essa figura aqui, ele já estava fazendo um harami, estava vindo para baixo. A gente zerou. Maru Bozo já estava bem sobrecomprado. Aí a gente resolveu sair do papel. E enfim, o papel vindo para cima, de qualquer maneira, salvou uns 0,5% nessa entrada aí. O papel que acabou não vingando foi Gol. A gente sinalizou com venda em Gol. E essa venda acabou não vingando. Ao contrário, está começando a vir para cima, né? Eu pus aqui uma venda perdendo os 8,70 e acabou que ela veio para cima. Então tá aqui. Ele fechou ontem a 8,89, abriu 8,85, vindo para cima. Se você vier um pouquinho mais para cima, forma aqui uma linha penetrante de alta, que é a figura de reversão. Testa a retração ótima de 50% de Fibonacci e aí, eventualmente amanhã até a gente sinaliza uma compra. Ponto negativo é o estocástico vendido lá nos 27. Então, meio né, tem que ficar um pouquinho com o pé atrás, stop curto. Mas Gol está revertendo também numa alta. O mercado todo ainda bastante desconfiado em relação aos acontecimentos lá fora. Nosso mercado aqui, por causa de OGX, né, que cai 7%, está com 0,11 de queda. A gente tem setor de bancos, Bradesco caindo, Itaúsa caindo, Itube, né? O Banco do Brasil subindo um pouquinho. Foram rebaixados hoje, mas o Banco do Brasil continua está no campo positivo, pouca coisa, mas firmão. Tá certo? Vamos encerrando por aqui. Voltamos hoje às 4 horas da tarde com o nosso call de fechamento. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde e até mais.